Ele não sugou diamante, ele não sugou lítio, ele nunca... Cara, acho que ele não encostou num diamante na vida dele. Ele sugou a alma dos trabalhadores que trabalham 7x7. Cara, com certeza. Sugou a alma, cara, não fez nada disso, cara. Você mesmo disse, 7x7. Ele teve momentos cruciais da humanidade. Um primeiro dele foi quando teve a criação, quando a internet surgiu. O irmão dele estava estudando na Pensilvânia, na Penn State, que é uma universidade muito famosa lá, e falou pra ele, venha pra cá, porque tá acontecendo um movimento aqui. Fala galera, vídeo novo começando. E antes, já vai deixando o seu like aí e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, valeu. Pra fazer as coisas que ele precisa. Precisa. Ele é contra, porque ele quer instaurar um novo tipo de sistema na parada. Tá. Mas até então ele tem que usar o jeito que tá. É Então, isso. gente, a gente tem que usar a orgia de criança pra poder ganhar dinheiro Ele não tá e colocar com o nosso orgia, cara, sistema. ele não fez orgia de Porra, criança. que Para com isso, isso, cara? Me dá um gole do monstro. Aí, ó. Leiam a Epstein Files. É o sistema, é o sistema, é o sistema. Fazer o quê? Minha quinta e última afirmação é: as críticas a Musk ignoram suas conquistas técnicas. Sente aí novamente. Tudo bom, cara? Tudo de bem, volta, vai lá. Estou de volta. Prazer, Bora. é meu. Fale. Vamos lá, as críticas ao Elon Musk, pô, todas aqui têm embasamento. Não, né? tem embasamento, tem, cara. Não Todas falei aqui isso. Eu falei que embasamento. ignoram as conquistas técnicas que ele conseguiu em várias áreas. Então, a gente não ignora as conquistas. O que a gente fala é como é que ele chegou ali. Porque quantos bilionários existem hoje? Não faço ideia. Um monte aí, por aí. sei Não, lá. um monte quanto? Não faço ideia, cara. Quantos? Não, um monte quanto? Tá, pega aí, Menos de Jeff 100 Bezos, pessoas tá, no tudo mundo. bem. Menos de 100. Menos de 100 pessoas no mundo. Quantas pessoas tem no mundo? 8 bilhões. Então, 8 bilhões. Então, menos de 100 pessoas concentram a maior parte da riqueza do planeta Terra. E você quer me falar assim, não, ele está lá porque ele construiu, porque a mente dele... Então, todos os 8 bilhões são todos não têm capacidade técnica, intelectual de chegar até onde ele chegou. Cara, talvez seja uma soma de fatores. Por isso que eu falo, vocês têm que ler a história do Elon Musk. Claro, ele se juntou ao sistema e conseguiu chegar lá, com certeza. Você Vamos sabe lá, disso. Vamos lá, cara. Não, cara, vamos lá. O Elon Musk, quando o irmão dele... De novo, irmão, olha. O irmão dele... Eu não li a história do Elon Musk. Você leu? Eu não li a história dele. Não leu. Você leu, você só fala disso? Cara, porque tem que ler a história dele, cara. Pra você falar como que ele chegou aonde ele tá hoje, ele não é herdeiro. Ele não é herdeiro. Como diria... Não tem como falar que ele é herdeiro. Como diria o amigo ali, sugando diamante. Ele não sugou diamante, ele não sugou lítio, ele nunca... Cara, acho que ele não encostou num diamante na vida dele. Ele sugou a alma dos trabalhadores que trabalham 7x7. Com certeza. Sugou a alma, cara, não fez nada disso, cara. Você mesmo disse, 7x7. Ele teve momentos cruciais da humanidade. Um primeiro dele foi quando teve a criação, quando a internet surgiu. O irmão dele estava estudando na Pensilvânia, na Penn State, que é uma universidade muito famosa lá, e falou pra ele, venha pra cá, porque tá acontecendo um movimento aqui que é muito importante. O Elon Musk, cara, ele já era programador há muito tempo, ele programava joguinho, entendeu? Ele fazia um monte de coisa, ele era nerdola, galera, ele era um nerdolão. Programar joguinho, então muitos brasileiros fazem. Ele teve no momento certo, na hora certa, no lugar certo. Foi isso que aconteceu. E ele teve... Então, aí entra a parte dele, cara. Então aí não existe meritocracia. Então entra a parte dele. Qual foi a parte dele? Ele é um cara que arrisca. Ele arrisca. O Jeff Bezos arriscou igual ele. Não. Os 8 bilhões do mundo não. Não. Então, os 8 bilhões não tiveram a oportunidade de arriscar. Peraí. Se eu te desse aqui agora... Não tiveram a oportunidade de ter a oportunidade de arriscar. Se eu te desse aqui agora $50 mil... e você tem uma empresa de foguete que custa $48 mil, você colocaria todo o seu dinheiro naquela empresa de foguete? Com certeza todo. Não, então, pronto. Então, ele colocou. Mas foi então, isso que ele fez, cara. Mas como você disse, foi isso que ele fez. Como você disse, o Elon Musk, ele era o cara certo, na hora certa, no momento certo. Ele estava no momento certo. Não quer dizer... Mas não era só ele. Não quer dizer, não era só ele. Quer dizer que é totalmente mérito dele. Então, todos os outros 8 bilhões estão se lascando no mundo, sendo pobres, passando fome, porque não tiveram a chance do querido Mito Musk. Não é isso, cara. Porque o Mito Musk ele estava ali ele estava naquele momento ali no lugar certinho que ele tinha que estar. Não era só ele. Por que os outros não aconteceu a mesma coisa? 50... Aí entra... 8 bilhões de pessoas e tem menos de 100 bilionários. Não é o Mito Musk! Não é 8 bilhões, cara.
Ó, você também, hein? Camarada Musk, hein? Nunca. Vai lá. Ficou Má bem fé, né? claro, Mafê. Boa, vai lá. Ficou bem claro aqui no debate que as críticas que a gente tem ao desenvolvimento técnico-científico de bilionários, no geral, é que vão estar sempre primeiro a serviço do lucro e de interesse desses punhados de parasitas que existem no capitalismo. Então, tomando isso, não é que a gente ignora o desenvolvimento técnico-científico, é que a gente problematiza ele. Porque perguntas muito caras, que sempre foram muito caras na história da ciência é: a custo do que está esse desenvolvimento? A custo, Como assim? a custo da natureza? A custo da saúde dos trabalhadores? A natureza? Mas que a natureza tem a ver com foguete? Tudo a ver! Que é isso, meu? Um foguete? Um foguete? Tudo a ver! Foguete não polui a natureza. Não tô falando de poluir, tô falando de construir foguete, de construir bateria, de construir carro elétrico, que na verdade tem esse discurso de energia limpa, mas a gente sabe que tudo isso não é limpo porque é banhado de sangue de povos colonizados, povos oprimidos, da nossa classe, da classe trabalhadora, que inclusive dos próprios trabalhadores do Elon Musk. Esses sim são antissistêmicos. Esses sim fizeram a greve mais longa da Suécia. Esses sim se rebelaram na pandemia, quando ele se embasou em um discurso anticientífico, que eu sei que você, Sérgio, foi contra isso, foi Sim, linha de frente. Mas eu já... vai lá. Não, Continua. o que eu tô dizendo é que esse discurso dele, né, que, por exemplo, pandemia, vamos pegar isso. Ele foi contra a máscara, foi contra a vacina, divulgou medicação falsa. No Twitter, ele proibiu quando o Twitter falava que era informação falsa sobre a pandemia. Não Ele concordo, proibiu isso. já falei. Isso é lógico que eu não vou concordar. Ok, eu concordo entendi 100% isso. do Elon Eu Musk, entendi não, viu, isso. galera? Só que ele não faz isso porque ele pensou na casa dele, eu vou fazer isso. Ele faz isso para os trabalhadores dele irem trabalhar mesmo na pandemia, para lucrar, para tirar o sangue e o suor deles. Essa é a questão. E para a ciência, tem um cientista que ele fala assim: a ciência desenvolvida a partir da lógica do capital, ela sempre vai estar a serviço de crises, de desemprego, não de pensar a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores. Sabe quem foi esse cientista? Albert Einstein. Esses são os grandes debates da ciência. Lembrando que tudo bem, mas lembrando que o Albert Einstein foi o primeiro a falar lá da bomba atômica, viu? Só isso. Que ele que escreveu a carta seminal para poder desenvolver a bomba atômica dos Estados Unidos. Mas até aí tudo Ele bem. que escreveu a carta Porque o Socialismo. Te recomendo essa carta. Também, Muito pode ter escrito, bacana. ele pode ter escrito, porque depois o Albert Einstein virou um cara bem mais politizado. Mas na época, ali em 1945, quando ele viu o que a Alemanha está fazendo lá, indo atrás do urânio lá na Tchecoslováquia, lá nos Sudetos, ele escreve a carta pro presidente dos Estados Unidos e fala, os caras vão desenvolver, e tanto que a primeira ideia de uma bomba atômica era ser jogada num navio. Essa é a ideia de quem? Do Albert Einstein. Tá? Que você Então, já assim, disse, que admirem eu outros admiro podcasts. também. E assim, não existe uma pessoa que é 100% perfeita. Eu tenho muitas críticas a muita coisa do Elon Musk, entendeu? Mas ao desenvolvimento o desenvolvimento, principalmente a parte técnica, que é fazer um foguete voltar, que é baratear o custo de você lançar um satélite. Em nome do quê? Que é desenvolver. Em nome do quê? Em nome de um monte de coisa. Em nome da destruição da natureza, da destruição da saúde dos trabalhadores. Não tem destruição E de ele não tá natureza. nem aí. Não adianta você tentar colocar esse mito do bilionário que tava no lugar certo. Eu sou um cara. Pra ser bilionário, tem que expropriar, roubar os recursos humanos naturais. Não tem outra. Ele não rouba Qualquer recurso coisa natural nenhum, disso, gente. qualquer coisa fora disso é mentira. É uma mentira capitalista que talvez você esteja caindo ou está dizendo que Ele cai. não rouba recurso natural nenhum. Ele não rouba. Tanto que eu falei que ele não quer. Ele quer pôr tecnocracia, ele não quer democracia, ele não quer nada. Ele não quer capitalismo, ele quer uma outra coisa. Entendeu? Ele quer uma outra coisa na parada. As conquistas que ele faz da parte técnica, muita gente critica ele sem olhar para a parte técnica de tudo que ele já desenvolveu. A gente está criticando ele entendeu? aqui olhando para a parte técnica. você tudo bem. E inclusive Tudo bem. colocando como é um entrave. Um entrave, como os maiores defensores da ciência. É um entrave que todo esse desenvolvimento esteja a serviço, antes de qualquer coisa, de um punhado de parasitas. Eu acho, só pra completar aqui, em ponto até concordo com o que ela falou, mas eu não acho que está a favor do lucro, não. Eu acho que está a favor da parte militar. Porque eu acho que a parte militar está acima até do lucro, tá? Eu acho que a parte militar está acima até do lucro. Tanto que não é à toa dele ter entrado no Pentágono, de estar lá com as Forças Armadas dos Estados Unidos, porque ele sabe que tem um poder militar que está acima de qualquer dessas coisas. Está acima até do lucro, entendeu? Ele lucra, mas eu acho que nesse momento da vida dele, ele nem está pensando nisso. Ele está pensando numa coisa muito maior do que o lucro, tá? Que é que vocês não falaram. Mas eu acho que ele está pensando numa coisa de ter um poder que para ele, hoje pro Elon Musk,
Só vou estender só um pouquinho, tá? Mas hoje pro Elon Musk, o cara já tem centenas de bilhões de dólares. Ter lucro. Minha empresa lucrou tanto, lucrou. Isso aí pra ele não faz diferença nenhuma. Sendo bem sincero. Não faz. Mas não é só isso, gente. Não é só isso. Não pode reduzir a isso, tá? Um exemplo, tá? Mas não é só isso. Hoje, o Elon Musk, ele visa algo muito maior do que o lucro. Que ninguém falou. Mas eu vou falar aqui pra vocês. Ele visa o poder. Que tá muito acima de lucro. Lucro pra ele hoje não tem nada, tá? Tá muito acima. Vai lá. Não, porque ele não quer, cara. Vai. 12. Camarada também, hein? Senão não vai falar, não. Vai lá. Vamos lá, Sergião. Bora. Vou retomar até aqui essa discussão que estava rolando. Eu achei legal que você reconheceu que não existe ciência isenta. Principalmente não existe, porque... lógico que não, até porque ela acontece dentro de um contexto político, de um contexto econômico, e quem está financiando, quem está botando limites... Se você está numa universidade, eu posso falar isso, cara, de carteirinha, cara. Estudei na USP, entendeu? Fiz mestrado, doutorado na Unicamp, estou lá dentro da Unicamp. Eu estou dentro da Unicamp, entendeu? Ninguém precisa me ensinar o que acontece dentro de uma universidade, entendeu? Ninguém precisa me ensinar como que é feita ciência dentro da universidade, porque eu estou lá dentro. Sim, eu vejo a coisa acontecer do meu lado, da sala, aliás, da minha própria sala. Sim. Eu vejo Mas a coisa levando acontecer. de novo para aquele contexto histórico que você até comentou, né, da Alemanha dos anos 40, do século passado, os problemas que tem uma ciência a serviço de um Estado quando não tem freios para os interesses que tem nesse Estado, ou desse poder econômico atrás, ou como o nosso camarada falou, no capitalismo, o Estado burguês e o sistema capitalista é uma coisa só, né? São faces da mesma moeda. E falando em Alemanha dos anos 40 do século passado, Elon Musk estava lá na posse do Trump, declarando o seu alinhamento político, com o seu bracinho levantado ali, né? Enfim. Então, é só para a gente lembrar que, na verdade, o poder político que esse cara tem, ele usa para aprofundar e manter esse sistema, mesmo que se crie uma técnica... Sérgio, acho que você vai concordar comigo? Só te fazer uma pergunta para saber se você concorda. Mas eu não acho, cara, que ele quer manter o sistema. Eu acho que ele quer trocar o sistema. Mas ele vai abrir mão dos bilhões? Se a tecnocracia disser que é melhor ele abrir mão, ele vai topar, cara, será? Não sei se ele abriria a mão dos bilhões, Você não. concorda comigo, Sérgio? Acho que você vai concordar que a gente tem hoje em dia conhecimento, recurso, tecnologia o suficiente para todo mundo viver muito bem, inclusive trabalhando menos com Tanto que você sabe do que ele você sabe do que o Elon Musk ele defende. Eu nem trouxe aqui, né? Ele é defensor do quê? Da renda universal. Mas acho que dá pra ir muito além disso. Eu tô falando de viver bem de verdade. E pra isso a gente precisa tirar esse acúmulo que tá nas mãos da minoria. $10 mil pra todo mundo por mês. É que não é prioridade no sistema do qual ele se beneficia, que todo mundo esteja bem e tenha acesso a esses frutos da tecnologia. Pra você ver como ele é contra esse sistema, ele é um dos defensores disso aí. Ele é defensor de um negócio que vai contra o sistema. Mas essa tecnocracia idealizada não tem como funcionar se ainda tem alguém... Mas é que eu tô trazendo um problema. Aí é uma outra conversa. Problematizando o que pode fazer não funcionar, por exemplo. Muita coisa. Isso aí eu concordo, mas uma das principais é ter excesso de acúmulo de poder em poucas mãos. Porque aí a garantia... praticamente garantido que esse sistema não vai servir para atender as necessidades da maioria, e sim para manter privilégios de quem já tem privilégios. Que a tendência em qualquer sistema é querer concentrar privilégios. Porque a sua cabeça está poluída, e talvez de todo mundo aqui, a minha inclusive, porque nós nunca vimos isso na prática. Entendeu? Mas quem que vai estar programando as máquinas? Essa que é a questão. É o cara que tem muitos bilhões e não vai querer perder os bilhões, porque aí já está enviesado. Aí eu já não confio nesse cara programando as máquinas. Exatamente, porque a ideia do tecnocracismo não é essa. Ele vai tirar o pé fora. Exato, é colocar pessoas que têm uma capacidade técnica de tocar aquilo ali. Tipo na China. Entendeu? Na China, Elon Musk não se cria, né? Sabe que ele só tem estabilidade política para fazer o que eles fazem e desenvolver ciência. Como você elogia mesmo o modelo de desenvolvimento político e econômico da China. E elogio pra caramba. Só porque lá... O que a China faz tá certíssimo. Porque lá até tem bilionário, mas eles não ditam os rumos políticos da economia do país. O Estado dita... O Estado chinês, ele dá a diretriz e todo mundo segue. Exato. Elon Musk não se cria. Dá até pra ficar bilionário, mas sem contrariar os interesses estratégicos. Ele não se cria lá. Beneficiam o povo da China. Isso aí. Valeu, Sérgio. Tudo bom? Meu nome é Luísa. Calma. Tudo bom? Meu nome é Luísa. Prazer, no início Luísa. do debate, você disse que sairíamos amando ou odiando. E eu saio amando. Obrigada. Opa! Aê! Não acredito.
Tô 5 horas aqui, ó. Pelo menos alguém. Obrigado, Luiz. E aí, Serjão? E aí? Quanto bora? tempo, meu amigo? Bora lá, Quanto vamos tempo? ser rápido aqui pra dar espaço para as outras pessoas falarem. Falta 8 minutos pra galera ficar Vamos lá. sabendo. Vai lá. 8 minutos, galera. Serjão, a gente tá falando aqui da parte técnica do Elon Musk, então não vou entrar na parte do que ele acredita ou não, o que ele gosta ou não. Eu queria saber qual que é a primeira empresa que o Elon Musk fez. A primeira empresa que ele fez, cara, chama-se X.com. Lá atrás, entendeu? Sabe o que ele queria fazer? Ele queria transformar o X... Não é o X de agora não, tá, pessoal? É Uma lá outra atrás, empresa não. que também chamava X.com, desse cara porque super criativo. Ele tinha o sonho de transformar ela num super aplicativo, onde você colocaria vídeo, faria live. Olha a ideia dele, onde não tinha nem capacidade de fazer isso. Fazia compra, fazia tudo. Essa é a ideia dele. Legal, Serjão. Mas o que aconteceu? Ele fez o X.com inicialmente, com o investimento do pai dele, né? Não. Sim, né? De onde é que saiu o dinheiro pra fazer isso? Não. Daí, assim que ele vendeu a X.com, ele entrou como sócio na PayPal. Então, ele também não fundou a PayPal. Nunca fundou a PayPal. Nunca falei isso, não, viu? Tem vídeo seu falando que eu pesquisei antes de vir pra cá. Que ele fundou o PayPal? Ele fundou não. o PayPal. Eu já expliquei isso aí, cara, tá no livro dele, cara. O livro dele fala... Ou seja, se você basear os fatos do Elon Musk na biografia dele, você tá validando os crentes que estão baseando os fatos do Cristo na Bíblia. Que é um livro contra toda a verdade, tá ligado? Isso, cara? Que é isso, cara? O biógrafo é bom pra caramba. Walter Isaacson, leia um livro dele lá. Não, e não é só no livro dele, não. A biografia é feita por relações públicas para vender uma imagem que não existe dos bilionários. Existe um podcast da BBC de Londres que é muito legal, que conta toda essa história aqui, principalmente fala muito de tecnocracia. Aconselho todo mundo para ouvir, porque vai muito mais a fundo na história. O problema é o seguinte, cara. Se vendeu uma narrativa muito rasa da história do Elon Musk. Não, eu pesquisei a história do Elon Musk. Muita gente foi lá e comprou essa narrativa e sai espalhando isso por aí. Não, eu não tô... Ele tem problema, ele é o melhor do mundo, não é? Ele tem um monte de problema, ele fala um monte de besteira, ele fala... Sim. Tô falando da parte técnica do Elon Musk. Tô falando a parte técnica. O Elon Musk ele tem 2 faculdades. Tem. Ele fez física e economia. Tem. Tá? É legal lembrar, pessoal, que a primeira faculdade que ele foi aprovado foi na mesma cidade que a mãe dele morava no Canadá, que foi quando ele foi pro Canadá. Não foi na infância por causa do abuso do pai dele. É legal lembrar também que quando ele tava lá naquela faculdade do Canadá, aí sim, de repente, ele foi aprovado em 2 faculdades nos Estados Unidos, onde ele foi pros Estados Unidos. Cara, ele foi lá e ele fez a prova. Depois... Você vai falar o quê? Que a Penn State agora o quê? Vai fazer... Que não, é isso, não vou falar sobre como faculdades particulares recebem dinheiro e aportes multibilionários para aprovar as pessoas, né? Mas beleza, agora a gente vai falar... no Wharton, cara. O Elon Musk recebeu o dinheiro do pai dele pra fazer um X.com. Ali ele vendeu pra uma empresa que, enfim, whatever. Dali ele entrou como sócio do PayPal. Foi demitido da parte de CEO do PayPal pelo Thiel, que você já falou aqui. Exatamente, isso tudo não foi tá certo. demitido também, não. Ele não foi nada que ele foi demitido, ele saiu da parte de CEO, né? Ele continuou sócio majoritário do PayPal. O sonho dele, cara, era mexer com foguete. O sonho dele é ir pra Marte desde que ele é criança. Esse é o sonho da vida dele. E por que a gente não foi ainda? Porque a gente não foi pra Lua com a SpaceX ainda. A gente já foi pra Lua nos anos 60. Por que a SpaceX não botou um homem na Lua ainda? Porque a NASA não deixa. A NASA é quem tá pagando o Elon Musk. Mas você sabe qual que é o plano da NASA hoje, de ir pra Lua? Boa, É levar 2 foguetes. Porque a NASA quer resgatar, isso aí vocês não vão saber, que isso é um negócio muito técnico, mas vamos lá. A NASA quer resgatar um programa do ano 2000 chamado Programa Constellation, tá? O Programa Constellation usava 2 foguetes para ir para a Lua. A NASA, em vez de entregar tudo isso na mão de uma empresa, seja Blue Origin, seja SpaceX, a SpaceX tem capacidade para a Lua hoje, amanhã. Por que ela não vai? Porque ela tem um contrato com a NASA, onde ela vai fazer parte do programa Artemis, que é baseado no Programa Constellation de 2 foguetes. Um construído pela NASA e um construído por alguma empresa. É isso. 4 minutos e 37. Foi mal. É o Ramon. 4 minutos e meio. Vai lá. Então, Sérgio, o tema agora é as conquistas técnicas dele e a crítica que é feita ignorando tudo isso. Então, eu queria usar um exemplo. Quando ele estava lá com a Tesla nos Estados Unidos, de repente chegou a BYD oferecendo uma tecnologia mais barata e ele pediu para o Trump taxar em 100% os carros da BYD. Para mim, isso é um exemplo muito claro de como capitalistas como o Donald Trump, eles atrapalham a conquista técnica se ela vier para ser o lucro de outro. Então, ele tenta boicotar para que o lucro venha apenas para ele. Tudo bem. Só que aí tem muito mais coisa além disso por trás.
Existe uma guerra comercial entre Estados Unidos e China envolvida nisso aí. Existe uma disputa hoje muito grande, principalmente por minerais de terras raras entre Estados Unidos e China envolvida nisso aí. É que me parece que o que você está ignorando, Sérgio. É isso aí. Eu não ignoro, não. Não. Me parece que o que você está ignorando é a existência de lobby político. Cara, o lobby nos Estados Unidos é liberado, tá? Então, é liberado. Então a gente não pode considerar é uma conquista técnica. Na verdade, é um contato político que ele teve para manter as coisas do jeito que estão. Peraí. Fala. Peraí. A conquista técnica é ele ter desenvolvido as coisas. Isso é a parte técnica da parada. Existe a parte política da parada, que é ele fazer lobby e tal, porque é uma coisa que o tal do sistema aí que tá todo mundo falando, se o sistema libera isso, eu não vou usar. Tá, mas então vamos criar uma hipótese. O sistema diz que o goleiro pode pegar com a mão. Meu goleiro vai ser contra o sistema. Eu jogo a bola na área e só pego com a cabeça. Não é, cara. Não pode ser assim, entendeu? Eu não entendi, mas enfim. Mas, enfim, o sistema. A questão... O sistema não libera fazer lobby. Ele foi lá e fez parte disso. Sim, mas você tá falando certo, tá errado, não tá. Mas você tá falando de conquistas técnicas. Vamos supor que os Estados Unidos fosse um país socialista em que não existisse bilionários. Você acha que não haveria conquista técnica, então? Haveria. Então, por que ele tem um mérito? Sendo que, mano, se você investir bilhões de dólares em alguém que tá interessado em fazer isso... Será? Não precisa ser o Elon Musk. Não sei, cara. Porque, de novo... O exemplo que eu dei da BYD é pra mostrar como ele não está interessado com a conquista técnica. Ele tá conquistado com o lucro dele. Mas lá na China teve a galera técnica de lá. Agora vamos lá. O negócio é o seguinte, cara. Se você desse a mesma grana pra todo mundo, será que todo mundo teria a mesma capacidade... Não. Pode até falar de capacidade intelectual. Não. Ou de arriscar, cara. Ele não. tem uma coisa de arriscar. É o exemplo que eu dei. Mas a realidade que se tem hoje é exatamente dele usando o lobby político para que a empresa dele seja beneficiada. Mas aí aqui não tô falando mais da parte técnica. Ele usar o lobby político, ele tá se beneficiando de uma regra do sistema americano para poder conseguir as coisas. Isso é uma parada. Se isso é bom ou ruim, é uma outra discussão. A gente pode ficar aqui 10 anos discutindo. A questão é que não mas é mérito, parte técnica, cara. Não é mérito, né? E ele ter desenvolvido os carros do jeito que ele desenvolveu, o foguete do jeito que ele desenvolveu, todas as coisas que ele fez. Sim, mas aí se vinha alguém com como é que se chama? Concorrente. Um concorrente que tem um produto melhor. O que ele vai fazer? Ele vai... Vamos lá. Não, eu quero incentivar essa conquista técnica ou eu quero boicotar pra minha se dar bem? Então, bora. O que aconteceu agora? O que tá acontecendo hoje nos Estados Unidos? Ontem, na verdade. Ontem. O cara falou ontem. O cara da NASA é amigo dele. É amigo pessoal dele. Sabe o que o cara da NASA falou ontem? Nós estamos abrindo agora pra Blue Origin também fazer parte. Entendeu? E a Blue Origin vai estar lá. E ele tá lá junto com o Jeff Bezos, cara. Entendeu? Mas se ele não apoiasse, né? Não, ele não apoia, porque o cara é concorrente dele. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai matar a NASA? Vai destruir a NASA? Não vai. Ele vai falar, cara, esse é o jogo. Sim. O jogo é o lobby político. Pronto. A partir do momento que ele não tá mais conseguindo, ele é retirado como ele foi. Mas agora, ele não foi retirado. Ele foi colocado junto com um outro cara junto, entendeu? Ali, que é a Blue Origin. Não, eu tô falando retirado do governo dos Estados Unidos. O Elon Musk. A questão é, como é que a gente vai olhar pra um cara que usou o lobby político e falar assim, vamos olhar pras conquistas técnicas dele, sendo que isso tá intrinsecamente ligado com os contatos que ele tem com as pessoas, com as amizades que ele vai construir com as pessoas. Não, cara. O negócio dele, por exemplo, ele fazer um foguete voltar de ré. Isso aí não tem nada a ver com contato político nem nada, cara. Sei, mas daí você não concorda que a União Soviética também teve... Mas por que ela não fez? Não, ela fez outras coisas. Ela mandou lá as pessoas pra... Não, porque não era a época para aquilo. A questão é, cada época vai ter seus avanços técnicos e as suas conquistas na Lua técnicas. Primeiro se ela estava tão perto. Sim, a minha questão é que parece que você tá cultivando um certo culto à personalidade, sendo que não é a pessoa Elon Musk. Na faculdade de História a gente tinha um exercício de história que era se Hitler não existisse, existiria outro. Porque a ideia...